Pois é, gente, então, hoje a gente vai falar de metal, como tá escrito aí no título, e por que tem tanto reaça no metal, ou será que nem tem? É isso que a gente vai discutir. Por que é importante a gente falar de metal aqui? Por que eu quero trocar essa ideia com vocês? Primeiro, eu como um grande fã de rock, uma pessoa que cresceu e durante muito tempo ouviu rock and roll pra caralho, tá ligado? Eu fico sempre meio chocado quando eu olho para as bandas de hoje em dia, para que os caras estão fazendo hoje em dia e as posições políticas desses caras e como isso tá tão próximo do reacionarismo assim. Foi isso que abriu para mim a conversa. A abordagem que eu quero trazer aqui para vocês é uma leitura um pouco diferente e uma ideia mais ou menos de como a gente pode abordar esse estilo de uma forma que leve em consideração as questões políticas, mas ao mesmo tempo olhe para os aspectos estéticos e os debates que o estilo tá levantando. E aí, assim, uma das coisas que a gente tem que colocar sobre o metal logo no começo existe uma agressividade implícita. Isso não é difícil, né, de defender. Como assim? O que a gente pode dizer num primeiro momento existe uma quebra de paradigmas implícita dentro dessa construção sonora que é o heavy metal. Vamos imaginar essa construção sonora acontecendo a partir dos anos 70, quando surge nas grandes paradas de sucesso um disco do mal. Que disco do mal é esse? Um disco chamado Black Sabbath, da banda Black Sabbath. Nesse disco, e eu vou colocar ele como um dos discos fundadores do estilo, mas ele não é o único, tá? Importantíssimo dizer isso. Ele não é o único e também não reverberou tanto quanto a gente gostaria num primeiro momento. Por quê? Porque na Inglaterra ele tem muito impacto, mas nos Estados Unidos num primeiro momento não. Agora, esse disco, ele dá o quê? Ele dá a base do bagulho. Daqui nós sobe. Aonde tá o fundamento do estilo que vai se formar e vai se fortalecer nos anos 70? Com Motorhead, com Judas. Quem é... Por onde começa isso? Começa pelo disco de 1970, Black Sabbath, com o poder do trítono. E aí isso precisa ser sonoro. Trítono, esse termo, designa um intervalo musical que é extremamente tenso, feio, grotesco, dissonante. No entanto, ele é fundamental para a criação musical desde sempre, tá? Até aquela história do diabolos em música no medieval com o trítono, pura mentira, isso não aconteceu de verdade. Os compositores da época trabalhavam sempre com trítono. Metal espadinha, metal é metal também. Mas essa experiência com essa sonoridade mais dissonante que o Black Sabbath coloca na mesa, a partir de então começa a ser desenvolvida. E qual é a perspectiva por trás disso? A gente precisa pensar um pouco no contexto social da época. Nos anos 60, existe uma, digamos assim, vou colocar em várias aspas, tá? Uma certa primavera, para usar um termo da moda, né? Por quê? Porque ali desabrocharam as discussões sobre direitos humanos. Os principais movimentos, nos Estados Unidos, né? Os principais movimentos da luta contra o racismo se formam também entre os anos 50 e 60 e ganham muita força. A junção do country com o R&B, criando o rock, dá também uma atração para a juventude dessa, digamos assim, dessa conjuntura, né? De associar esses dois lados. No entanto, mesmo com toda essa briga, toda essa batalha, toda essa luta de movimentos sociais, tudo que acontece nos anos 60 e que tem um impacto muito positivo dali em diante, ao mesmo tempo, não garante pra galera que tá ali nos anos 60 lutando por isso uma vida melhor no futuro, saca? Enquanto gerações posteriores. Esse contexto todo por trás do metal que a gente tem que entender, ele é um contexto que nos anos 70 ele vai tomar forma de um jeito já bem diferente do que veio antes. Bem diferente. Enquanto nos anos 60 a juventude tava pra um lado bem mais flower power da coisa, certo? Tava pra um lado mais Woodstock, hippie, psicodelia, rock progressivo e tudo mais. A galera das classes mais pobres, que tinham tido, especialmente na Inglaterra, um levante no começo dos anos 60, com Beatles, The Who, Rolling Stones, de novo se vê desamparada, porque, porra, a gente desenvolveu aqui uma linguagem, a gente começou a fazer sucesso, crescemos, desenvolvemos o nosso estilo, misturamos o nosso estilo, só que ele chegou num ponto de sofisticação que não condiz mais com as lutas da juventude pobre. Com a galera que mora em cidade industrial, tá ligado? Na Inglaterra. Tipo, mano, isso não faz tanto sentido mais pra mim.
A sonoridade precisa mudar. Ela demanda uma mudança. Anos 70 é o momento histórico em que a luta dos anos 60, de fato, mostra que não deu certo. Tudo o que a juventude dos anos 60 tentou lutar por igualdade, etc., até os próprios movimentos sociais que foram crescendo e se desenvolvendo nos anos 60, nos anos 70 eles são perseguidos, como no caso dos Panteras Negras, pelo governo estadunidense, que corre atrás, assassina gente, mata o Huey, por exemplo, e também, ou seja, tipo, existe uma desilusão dessa luta contra uma opressão racial, certo? Por parte de uma certa sociedade jovem, ao mesmo tempo que todo aquele ambiente político de libertação dos anos 60 não traz uma realização material, financeira, para as pessoas que estão surgindo ali naquele espaço. Para essa juventude que está colando e está tentando buscar diálogo com um mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais cheio de máquina, cada vez mais industrializado e pouco a pouco cada vez mais globalizado, e percebe que não tem nada a ver com os ideais discutidos anteriormente. Aquilo que era uma utopia para os jovens dos anos 60 não se fez realidade. Pelo contrário. Aquilo levou, não levou, né, mas o que foi resposta ao movimento dos anos 60 foi uma, digamos assim, né, entre aspas, uma contra-reforma mesmo, um movimento contrário, um movimento de empurrar de volta essas forças para de onde elas vieram. Não vai ter esse tipo de discussão. Anos 60, beleza, vocês pegaram a gente de surpresa. Agora a gente já sabe. Então a próxima vez que vocês começarem a arrumar a arruaça política, a gente já chega destruindo. A próxima vez que vocês começarem a se organizar, a gente já chega oferecendo droga, cocaína, heroína, crack para as populações negras, para as populações pobres. Não é para vocês se juntarem. Quando vocês se juntam, dá merda. Então o sistema naturalmente já busca uma via de quebrar essas unidades, de quebrar essas uniões. E é lógico, né, que isso é uma parada que acontece de uma forma extremamente dinâmica. Não é só sobre isso que a gente tá falando, né? Vou evitar fazer grandes reduções aqui. Mas a juventude que tá por trás do desenvolvimento do metal nos anos 70, começando lá com Black Sabbath, é uma juventude que quando olha pro que a geração anterior tava lutando, não vê relação com a situação atual dessa galera. O que os anos 60 levantaram de bandeira não tem nada a ver comigo, sujeito que tá aqui nos anos 70 vivendo esse caos político, social, desse capitalismo neoliberal, enfim, tá buscando se globalizar. Vamos lembrar da Thatcher nos anos 70, vamos lembrar do Reagan nos anos 70 e nos anos 80. Tudo isso acaba dizendo para essa juventude que, olha, a gente achava muito legal essa coisa, né, de abertura social e tal, mas não deu certo. Deu tudo errado. E quem ganhou foi o sistema. Não foram os revolucionários. Foi o sistema que saiu vencedor disso aí. E aí, nesse contexto em que o sistema é o vencedor desse processo, o sistema se mantém, e os problemas que esse sistema traz consigo continuam acontecendo, essa juventude dos anos que se forma nos anos 70 buscam em bandas como Black Sabbath, Judas Priest, Motorhead, uma certa alienação da discussão política. Porque já havia sido, de certa forma, provado para essas pessoas. E reparem, é uma resposta diferente do que o punk deu. O punk propõe, ele é propositivo na ruptura. Ele fala, realmente, desilusão completa. Anos 60 foi muito bonito, muito legal e muito colorido. Mas não resolveu porra nenhuma. A gente ainda tá dentro do mesmo sistema. Deu tudo errado. A proposta de revolta do punk com esse contrassistema é: eu tenho uma saída. Eu proponho pelo menos uma saída. Os representantes aqui do meu estilo estão colocando alguma proposição na mesa. Anarquia, ou até mesmo políticas feministas, antifascistas. O metal, não. Esse é o primeiro ponto que eu acho que dá pra gente traçar como uma diferença.
O desenvolvimento da música nos anos 70 e nos anos 80 por meio do metal, ele é completamente paralelo à discussão política que o punk tá trazendo. Ele é tão agressivo quanto, às vezes até mais. Mas a discussão não é política. A discussão do metal, ela é nihilista. E, importante, nenhum desses dois estilos endossa bandeiras de uma forma muito clara, não. Dentro de cada um dos estilos, você vai ter cada banda fazendo do jeito que quer. A parada é meio caótica mesmo. Mas, em geral, enquanto o punk propunha uma discussão política presente, material, que tinha uma influência direta no dia a dia do que as pessoas viam na realidade, e propunha, tinha uma questão propositiva ali, ó, tipo, mano, entenda que o que eu tô te mostrando aqui é revolta, olha como é uma merda essa sociedade, é uma bosta. Mas tem uns caras que falou uns bagulho que se nós ler, nós vai entender e nós vai sair disso. Ouve o que eu tô falando. Troque, ou mesmo que fosse niilista, tem uma série de bandas que tem uma proposta mais niilista da coisa. O aspecto social ele é muito presente. O metal ele é mais metafórico. Ele é mais imagético. E esses dois pontos acabam fazendo com que o metal não tenha uma bandeira política para abraçar. Pelo contrário, ele deixa claro a sua posição política no melhor modo 2013. Eu sou contra todos. Nem quem tava à esquerda acertou, porque quem tava à esquerda colou pra nós e falou o quê? Vamos lutar nos anos 60, que nos anos 70 a gente vai viver uma situação diferente, economicamente, politicamente falando. Não deu certo. Portanto, foda-se a esquerda. O metal não vai querer diálogo, porque a esquerda representa pra eles uma como é que eu posso dizer? Uma manutenção de um status quo de alguma forma. Saca? O metal observa esse tipo de postura como... Tá, beleza, isso daí é da galera... Que nem até hoje se usa o termo de social justice warrior, né? Ah, isso é da galera que, pô... Essa galera não entende nada da vida. É uma galera que, pô... Ali... Fica passando a mão na cabeça. Fica fazendo coisas A, B, C, D... E critica a esquerda por uma postura, digamos, mais social mesmo. Numa ideia de, tipo, não tem essa de social, amigo. É cada um por si. Olha pra guerra. Olha pra destruição. Olha pro suicídio. Olha pra agressão. Olha pra como as pessoas estão lidando umas com as outras. Olha pros enganos que a gente caiu. Olha pras besteiras que a gente ouviu. Tá tudo errado, velho. Vocês da esquerda, vocês não sabem nada. Nós não tá com vocês. Não tem como nós tá com vocês. Da mesma forma que a galera de direita era o quê? Conservadora. Metal é conservador? Não. Ele não é. E isso é um lado que é muito doido, porque faz com que o metal tenha uma espécie, um caráter de terceira via, assim, saca? O metal é o Ciro, num sentido de tipo, olha, eu não tô nem com a esquerda, porque esses ideais coletivistas não significam nada, nunca levaram a nada, é o que eles dizem, entre aspas, né? E eu também não tô nem aí com a direita, porque a direita é religiosa. A direita é trouxa. A direita é careta. A direita é Deus. A direita é os PTA lá, os negócios de Parents and Teachers, tá ligado? Tudo isso tava abraçado na direita. E mais, a direita era o sistema nesses países. Especialmente no desenvolvimento do heavy metal, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, a gente tem digamos assim, um aumento do reacionarismo político. Junto com isso, o metal vai agregar uma série de outros símbolos para completar essa mensagem mais nihilista e desacreditada, que também vão atuar junto com o metal para dar aquela imagem drástica, extrema do metal, tá ligado? Que é importante pro estilo, para ele se fazer enquanto estilo. Mas que não vão ser políticas. Vão ser políticas, a gente vai observar a coisa de uma forma política aqui. Mas não necessariamente políticas de uma forma direta. Eles não vão advogar de acordo com políticas específicas, né? Outro dado muito importante e material da época em que o estilo foi construído. A forma como se fazia música nessa época e se divulgava música nessa época era uma forma que sempre colocava o metal à margem
da sociedade, nunca dentro da discussão. E aí, para isso, a gente vai trazer para o Brasil. Aqui no Brasil, vamos lembrar do que foi o começo dos anos 80 aqui no Brasil. A gente estava em final de período de ditadura militar. A gente estava num momento já de turbulência política muito grande. Já existia, assim, uma entrada de estilos mais pesados aqui no país. E nessa conjuntura, quando o metal vem pra cá e ele começa a trabalhar com estilos aqui no Brasil, ele começa a dialogar com a população brasileira, o que acontece é isso, a galera que vai entrar em contato com esse material tá buscando coisa nova por conta de uma desilusão já com a própria música brasileira de até então e com os campos políticos que essas músicas defendiam. Música é ferramenta social. De um lado, à esquerda, a música aqui no Brasil se fazia em cima do samba, em cima da MPB, em cima do samba rock, em cima do pagode, especialmente nos anos 80 ali, né? Em cima da música mineira. Nesse contexto político em que o Brasil vivia nos anos 80, o metal surge como uma alternativa real para pessoas que, quando olhavam para a esquerda, e especialmente para as músicas que eram mais ligadas a esse campo político, viam uma perspectiva engajada, politizada, que às vezes colocavam essas pessoas meio distantes, porque afinal era uma galera que estava chegando no mercado agora, não acompanhou essa discussão política da mesma forma, e não existia um quê de inclusão na MPB nessa época, digamos assim, para essa galera. Ao mesmo tempo que a direita, gente, quem que fazia música para milico aqui? Quem viu minhas lives sabe disso, hein? O sertanejo é o estilo que abraça com muita força o governo militar aqui. Tem música pro Médici, tem várias músicas laureando, assim, laureando pra caralho, assim, o milagre, né, econômico, tudo aquilo que foi desenvolvido nessa época, o sertanejo realmente abraçou com muita força. E aí, por conta disso, a juventude que chegava ali e começava a consumir nessa sociedade, final dos anos 70, começo dos anos 80, se via meio que entre a cruz e a espada. De um lado, eu tenho uma perspectiva completamente reacionária, religiosa, de direita, sertanejo, tal, assim, extremamente religiosa, tá calcada no conservadorismo religioso. E do outro lado tem uma galera que, tudo bem, não tem esse conservadorismo religioso, mas é uma galera engajada que eu não gosto. Eu não gosto porque essa galera aí falou pra caralho, falou e não fez nada. Aí, ó, mamata, tá ligado? Discursos que existiam desde aquela época, tá? E aí que tá o núcleo de uma outra questão que aqui no Brasil vai ser muito forte e que a gente colhe frutos até hoje. Até hoje. Que é o metal, por conta do desenvolvimento do estilo, ele começa a se tornar uma linguagem de rock mundial, já num primeiro momento. Como assim, Gui? Vamos lá. Se a gente for pensar no metal dos anos 70, existem várias bandas, por exemplo, existem bandas alemãs. Scorpions é uma banda alemã. Eles cantam em alemão? Não, eles cantam em inglês. É, verdade. Da mesma forma, vão existir as bandas escandinavas do final dos anos 80. Eles cantam em línguas escandinavas? Não, cantam em inglês. Tá. Toda a rede do metal no mundo, ela começa a ter um único idioma, é boa, né? Idioma, uma única estética visual, começa a ter uma linguagem cada vez mais universalizada, entre aspas, que é o inglês, por exemplo. Essa proximidade entre os grupos começa a dar coesão para o movimento. Um movimento que começa a ter uma língua própria para poder articular. As bandas brasileiras não vão cantar em português. Então esse metal oitentista, ele vai olhar para o Brasil e vai falar, isso é uma bosta. Música brasileira é horrível. Eu detesto o Brasil. Do que você gosta? Eu gosto de estrangeiro. E aí tem um outro dado do metal importante. O metal é um estilo que ele é rapidamente globalizado. Por mais que ele tenha um núcleo em inglês num primeiro momento muito forte, a partir da New Wave of British Heavy Metal, que acontece no final dos 70, começo dos 80, Iron Maiden, por exemplo, ele se globaliza.
Ele começa a ser uma linguagem exportada e globalizada num intuito mesmo cultural, saca? De tipo, vamos divulgar isso. Vamos divulgar esse material. É uma forma dos adolescentes, jovens da época, curtirem um aspecto político sem necessariamente ser subversivo. Ou sim, é subversivo, mas contra valores que não atacam o capital. Portanto, ele é muito mais seguro do que o punk, por exemplo, dentro da indústria capitalista. E esse aspecto também globalizado do metal, junto com esses ideais mais individuais que vinham em contraponto aos ideais coletivos da esquerda, por exemplo, eles acabam tornando, dentro do metal, um espaço de cenas específicas em espaços, tipo aqui no Brasil tinha, em São Paulo tinha uma cena, no Rio tinha outra, locais que vão ali através de fanzine, estúdios improvisados, do jeito que dá, trancos e barrancos, começar a produzir material dessa linguagem. E por ser um material produzido majoritariamente, por exemplo, em inglês, é mais fácil de esse material sair do Brasil. É mais fácil que ele venda lá fora. E a promessa de vida para quem trabalhava com metal aqui nos anos 80, ela não podia ser no Brasil. Até porque até os anos 80 não tinha nem a cena de metal no Brasil. Isso começa nos anos 80. Então o espaço para tocar era mínimo, não tinha quase nenhum lugar para tocar. Equipamento, a gente... História do Brasil, vai. Existe uma abertura para itens que vêm, produtos que vêm de outros países só nos anos 80 e assim, no final dos anos 80. Então equipamento, guitarra, baixo, amplificador, eram equipamentos feitos no Brasil que tinham uma qualidade abaixo da qualidade dos equipamentos feitos lá fora. Então mesmo o acesso material dessas pessoas ao que tinha ao redor era visto de forma negativa. Porque veja bem, a cultura foi globalizada, então... Existia nessa galera, no estilo que era o heavy metal que estava chegando aqui no país, uma coisa um tanto quanto diferente, especialmente da MPB, que era um número muito baixo de representantes mulheres no estilo, para não dizer zero. O metal, na sua incipiência, tô falando 70, final dos 70, começo dos anos 80, ele era predominantemente masculino. Então, e isso é uma coisa que perdurou no estilo durante muito tempo, até, lógico, surgirem discussões por parte dos góticos e outros estilos que foram surgindo no bojo do metal. Mas, num primeiro momento, era um estilo masculino que falava de temas masculinos na ideia de contrapor-se ao status quo, que eram tópicos e discussões que não eram necessariamente, na cabeça deles, masculinas. Discussões que não tinham a ver com essa ideia, com o número de pessoas que estavam ali. Ou seja, um olhava para o lado, olhava para o outro e não conseguia encontrar nada que juntasse eles naquele estilo em específico. Então o metal ele serve esse propósito, ele é uma cola que junta essa galera também. Tá ligado? Junto com tudo isso, tem um aspecto setentista que também chega no metal dos anos 80, muito importante, representado por caras como Lemmy, por exemplo, do Motorhead, que é o aspecto sex, drugs and rock and roll, né? A coisa da droga, de usar a parada, que depois o glam metal vai usar pra caralho, mas esse esquema da droga muito presente, e a questão de ser, assim, born to lose. Então o metal, ele começa a se fazer em cima de um pessimismo muito grande. Muito por conta da influência dessas bandas dos anos 70. Ele passa a dialogar e debater temas como crime e violência, de forma direta. Ele começa a debater temas como decadência social, de forma direta. Só que tudo isso feito em inglês, com uma sonoridade agressiva, pesada, extrema, e assim, predominantemente masculina. Certo? O metal ele vai falar de temas que são muito caros ao metal até hoje. Esse é uma outra característica. O metal ele tá sempre debatendo consigo mesmo, tá?
E até nas próprias revistas da época, tinha na revista Metal, Rock Brigade, muitas das cartas, muitos dos argumentos e editoriais das revistas, os colunistas eram e tinham uma proposta de antagonia na hora de falar de música. Então, quando iam falar de músicas que eles não gostavam, era um comportamento bem registadeu, de xingar e falar um monte de bosta, sem necessariamente ter substância. Isso era a prática dentro do meio. A prática mesmo, tá? Prática, mainstream. Isso acontecia nos fanzines, isso acontecia nessas revistas de tiragem, ficava em banca e tudo mais. Circular é mais um chute pro gol, exato. Esses cantores flopados. Mano, sério. Tem um monte de crítica e resenha falando, chamando gente tipo Erasmo, na época do Rock in Rio 85, por exemplo, de cantor flopado. Não uso o termo flopado, porque não tinha na época, mas mais ou menos com a mesma conotação. É um cara que não vende mais discos. O cantor que não vende mais. O tremendão que não vende mais. Esse tipo de abordagem era muito comum dentro do meio do metal. Exatamente por conta do que eu falei. É um estilo que se fez também na antagonia dos aspectos dos outros dois polos, né, que existiam ali. Existe dentro do metal um ideal, digamos, um ideal, né, não ideal, porque, enfim, é distópico, mas tem a ideia, vocês vão reconhecer isso, da misantropia, né, o ódio à humanidade. Várias letras do metal citam esse aspecto da humanidade ter ódio pela própria humanidade. Uma questão de ódio tá por dentro dessas relações e dinâmicas sociais e a gente nunca vai se livrar disso. O metal vai dialogar com esse aspecto. De forma política? Não. De forma apolítica, tá ligado? A gente não vai abordar a politicagem, mas a gente ainda assim vai fazer uma certa politicagem. A gente vai ter que falar de dinheiro, a gente vai ter que falar de um monte de coisa, tá ligado? Um monte de coisa. Mas ainda assim é um ódio à humanidade. Exemplo, Raining Blood do Slayer. No metal, e isso, como eu falei, tá muito calcado na geração que se forma entre 70 e 80. Geração sessentista, otimista. Geração setentista, introspectiva. Geração setentista, oitentista, na viradinha ali, deprimente. Pessimista. Fudeu. Especialmente aqui no Brasil. Não sabemos pra onde a gente vai, não sabemos de onde a gente veio, tá todo mundo fudido, hiperinflação, todo mundo pobre, precariedade total de instrumento, equipamento pra quem trabalha com música. Portanto, não há porquê ter algum tipo de esperança no futuro. Uma música como Suicide Solution, por exemplo, chega ao limite de entrar numa discussão legal, assim, tá ligado? De, tipo, os caras processarem o Ozzy por conta disso gerar suicídios nas pessoas, tá ligado? Mas, assim, é um pessimismo que tá impresso dentro do metal, desde o Sabá, e que ele vai tomando muita força, muito corpo com o tempo. E cada vez mais a guerra é mais destrutiva, mais fodida, mata mais gente, mais sangue rola, portanto, mais a discussão do pessimismo é empurrada à frente. Numa ideia de olha pra isso, olhem pra isso, sociedade. Olha a desgraça em que a gente vive. War for Territory. Holy Wars. A gente tá sempre se matando e a gente nunca vai sair desse buraco. Portanto, eu, enquanto artista, o que eu quero fazer é expressar esse buraco. Eu, enquanto artista, eu consigo entrar nele e ter uma experiência que eu consigo passar para outras pessoas, mostrando o fundo do fundo do fundo do poço. Outra coisa que o metal vai abordar com muita força é a questão do crime, da violência criminosa, armada. Tá ligado? Tudo bem que isso não se trata do crime nas ruas. Esse papel não vai ser do metal. Esse papel vai ser especialmente das culturas marginalizadas, do rap. E o metal também é, mas o metal é branco. Então ele vai olhar pra isso com distância. Ele sente que não tá dentro da discussão dele. A discussão dele é outra. A questão da decadência social eu já falei.
o mais clássico, qual que é o tema mais clássico? Guerra, que eu falei aqui, Holy Wars, One, tem um monte de música. Tem bandas tipo Sodom, se eu não me engano é uma banda que é voltada, né, pra letras de guerra, assim, os caras gostam de escrever sobre isso. Existem várias letras das principais bandas falando sobre Segunda Guerra, pra caralho. Um outro lado muito caro, muito carinhoso pro metal, e que o metal vai querer diálogo, é a religiosidade, como eu falei. Isso lá atrás já, tá? Na época do The Number of the Beast, isso já tinha. Falando isso aí lá atrás. Beleza? E existe um niilismo muito forte, mas também existe uma transgressão visual. A mesma coisa que os punks fazem, só que cada um no seu estilo. A transgressão visual do metal é cabelo longo, no caso dos homens, uma coisa que lá nos anos 60 já tinha acontecido, só que agora ressignificado, extremamente predominantemente masculina e visualmente, ou um visual mais clean, camiseta jeans, acabou, ou então um visual mais parecido com o do Judas, que é couro e aquelas indumentárias de ferro, espinho e pá, essas paradas, tá ligado? Então assim, tudo isso vão fazendo o metal dialogar de uma forma direta com problemas da sociedade capitalista. Vocês concordam comigo? Porque veja bem, a gente pegar e falar assim, porra, o metal ele tem um aspecto de misantropia, de ódio à humanidade. Cara, para pra pensar na humanidade que nós tem. Para pra pensar nos anos 80. Imagina, a gente viveu com o Bolsonaro aqui. Pouquíssimo tempo atrás. Um cara que remete ao Reagan, que remete a Thatcher, para não dizer pior. Certo? Para não dizer pior. Esse tipo de proposta política era uma parada que pra galera do metal era um problema. E um problema grande, forte. Tipo, isso é uma coisa que a gente tem que se revoltar contra. Só que, como eu falei, existe, por conta desses contextos, ódio à humanidade, pessimismo, uma abordagem da criminalidade, do podre do ser humano, a abordagem dessa decadência social afastava o metal de toda a proposta comunista, anarquista. Não dá pra você ser comunista, velho, e ser pessimista de um ponto de vista direto de sociedade. Contribuir pro diálogo de uma forma pessimista, é o que eu quero dizer. Isso é uma das respostas, por exemplo, que a União Soviética vai dar com o realismo socialista, saca? Tem que ser realista? Tem. Mas, mano, a realidade material, ela também é influenciada pela arte. E por isso a gente precisa dar um quê? De longevidade pra ideia. A gente precisa colocar a coisa num horizonte em que existe uma melhora nesse horizonte. A gente tem que buscar essa melhora e criar essa ânsia na mente dos trabalhadores. Por isso a cultura tem que agir de acordo com isso. Certo? No caso do metal, não. No caso do metal, não é esse o diálogo. Não existe um realismo socialista implícito ali dentro, saca? A ideia é não há horizontes. A gente tem que todo mundo se matar, porque isso aqui é tristeza. Pensa com a galera lá dos anos 80. Você como jovem, 17, 18 anos. Mano, sério, sinceramente, eu queria fácil. Especialmente no momento de turbulência política como a gente tava naquela época. O metal foi uma resposta para a juventude. Mesmo que uma resposta torpe, mas ainda assim foi uma resposta. E por isso que enquanto linguagem, não dá pra gente ancorar o metal na indústria cultural. Ele acontece à margem da indústria, a indústria se mata pra destruir o metal e não consegue, ele resiste e ele se globaliza à margem da indústria, de novo. Ele se globaliza por meio de trabalhos independentes. Isso é doido pra pensar. Isso é doido, mano. É doido. É um bagulho assim, de fato, revolucionário, tá ligado? Que doideira isso, assim. Os caras faziam uns bagulho desse nessa época e muito motivados por conta dessa falta de apoio de espaços maiores, mais amplos pra discussão. E isso se torna uma bandeira de defesa do metal. A partir do momento que metal não pode ter esse negócio mais de... Não, agora a gente tem que ser... Metal tem que ser underground. Metal que vai pro mainstream tem que tomar cusparada. Porque metal é underground, tá ligado? Então,
É com esse contexto que a gente tem que observar as questões entre metal e reacionarismo, reacionarismo e metal. Porque enquanto incipiente, quando o metal estava sendo gerido no espaço-tempo, tá ligado? Enquanto linguagem, enquanto estética musical, ele já se coloca de forma antagônica às lutas operárias. De novo, ele já se coloca de forma antagônica às lutas operárias. Ele observa a tristeza do capitalismo que se abate sobre os operários como algo, digamos assim, natural, podre, torpe, nojento, escroto, mas ainda assim natural. Portanto, cabe a nós apenas mostrar o que está acontecendo, falar sobre o que está acontecendo, mostrar a nossa indignação. Mas não é a minha obrigação apontar caminhos. Porque eu não quero laços com a política. Eu não quero laços com partidos. Eu não quero laços com políticos. Nem com políticas públicas. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero ver o bicho pegar. Certo? E quando a gente fala de Brasil, BR, Ruê, aqui onde a gente está, tem um fato importante que é o Rock in Rio de 1985. Em 1985, acontece um evento aqui no Brasil que é enorme e que pela primeira vez, é ouvido na imprensa. Ah, mas no Rock in Rio não tem rock, né? Deveria ter rock. Cadê o rock? Não tem rock. Tá faltando rock nesse Rock in Rio. Cadê? Erasmo Carlos é rock? Não é rock. Então não pode ter rock. Esse Rock in Rio aí não tem nada de rock. É uma porcaria. Então em 85, esse discurso já era o discurso vigente. Já era. Por isso que eu racho o bico. Quando eu ouço a galera falar de Rock in Rio. Ah, o Rock in Rio não é rock agora. Tipo, mano, nunca foi. Nunca foi. Nunca. Nunca. Desde o começo a galera reclama. Então, quem que tomou o ataque de garrafinhas, latinhas e chinelos, como o Bernie colocou? Isso rolou com o Erasmo. O Erasmo não conseguiu tocar, gente. Ele participou de 2 dias do festival. Num dos dias ele não conseguiu tocar. Ele não conseguiu tocar. Ele foi vaiado ao ponto de ele falar, não vou subir no palco. A galera lá, tipo, pô, no festival, o line-up tinha Queen. Tinha mó galera, tá ligado? Mas já naquele momento em específico, o público metaleiro colou no bagulho e fez arruaça porque não tinha metal. Ah, não tem metal. Porque não tem metal e não tem metal e não tem metal e eu quero metal e não tem metal. E aí, não é várias das revistas da época já mostram um comportamento. Tava fazendo a pesquisa pra isso e fui dar uma olhada nas revistas. Peguei uma tese de doutorado bem legal, inclusive, que dialoga e mostra bastante, né, desses materiais jornalísticos. E assim, lendo as resenhas que estão ali na tese, você vai observando que cada vez mais a coisa é mais parecida com o discurso de hoje de um Regis Tadeu, de um vinheteiro. Esse discurso, ele não começa agora. Ele nasce lá atrás. E ele ressoa uma coisa que já era gritada a todo lado nos anos 80, que era: rock de verdade é rock pauleira. É rock pesado, meu. Quando a gente fala do metal e fala desse reacionarismo dentro do metal, a gente tá falando de um estilo que tem muita dificuldade em se renovar. Saca? Em jogar fora. E não é o estilo, mas especialmente os grandes nomes. Então, quais são os metaleiros reaças que a gente lembra de cabeça? Os cara do Metallica, os cara do Slayer, mas eu não sei exatamente se isso tá no underground do metal. E eu imagino que não. Porque a cena mudou. A cena underground do metal, pra quem curte metal underground, é outra. É outra vibe, até inclusive do ponto de vista técnico. É outra pegada, assim, é outra abordagem. Ainda continua sendo extremamente introspectivo e um tanto quanto despolitizante. Mas a abordagem mudou. Rolou uma sofisticação de letra, por exemplo, na própria escrita, no poema da coisa ali mudou. A própria sonoridade das guitarras, do baixo, do vocal, backing vocal, tudo isso mudou. Mas, ainda assim,
a gente vê os ícones do passado sendo laureados, ganhando prêmios e colocados em pedestais, sendo que, na verdade, é um bando de gente despolitizada e reaça. E o que existe de, nossa, que foda, é um pioneirismo dentro de um estilo que lá nos anos 80 precisava acontecer, até para dar vazão para toda uma geração que não se sentia contemplada politicamente, nem de um lado nem do outro. Aqui eu entendo essa necessidade, e isso dá materialidade para o desenvolvimento do metal. Mas ainda assim, não faz, como eu falei, chamar o metal de reacionário já é uma parada... A gente já deveria saber disso. Ele é, sim, reacionário. Ele não propõe discussões políticas. Não é essa a ideia do metal. Ele não tá afim de fazer esses diálogos. Quando ele vai falar de política, sou contra tudo que tá aí. Ele vai mostrar ou vai abordar a coisa de uma forma violenta, sou contra tudo que tá aí. E em cima disso é que ele vai se construir.